Olá, eu sou Márcia Maranhão, novamente no nosso canal de educação. Estou aqui para dar continuidade à vez passada que eu falava das competências socioemocionais. E hoje eu vou fazer um diálogo com a multidisciplinaridade, não é? Então, as multidisciplinas, o que seriam isso? As áreas, não é? Cada área tem suas disciplinas, e na área, por exemplo, de linguagem, na área de matemática, na área de história, na área de física. Como eu estou tentando trabalhar com a educação infantil neste momento e ensino fundamental, esta primeira competência, não é, que eu vou dialogar com as competências socioemocionais, o objetivo delas é valorizar e utilizar conhecimentos científicos historicamente construídos do mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a aprendizagem, como também colaborar na construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Veja quanta coisa se pede para vocês fazerem. Então, não é fácil e, ao mesmo tempo, depois que a gente lê, que a gente pesquisa, a gente vê que é possível. Então, o que eu quero mostrar é que, dentre as competências socioemocionais, né, orientado também pela base, dois caminhos a gente pode seguir. Um caminho que é a elaboração de diários feito pelos alunos sobre as suas aprendizagens, como também eles vão anotar seus sentimentos, suas emoções, que acontecem na sala de aula, no processo ensino-aprendizagem. Então, isso envolve quem? Envolve o professor, coordenador, gestor, a família, a comunidade. Então, todas as vezes que a gente for trabalhar um conhecimento ou a gente for fazer uma aprendizagem, a gente vai ter que conhecer e trazer esse conhecimento para o local, não é, que a gente chama de comunidade. O local é não só a escola, como também o local onde vive esse menino ou essa menina. Então, esse local, o que eu estou falando chama-se contextualização. Esse local é produto, esse menino é produto desse local, da forma como as pessoas falam, não é? Vamos dizer, se for uma escola particular de grande porte, o menino vai falar de viagens que ele fez, de conhecimentos outros que ele já aprendeu fora da escola. Se for numa comunidade de escola pública, o que é que ele vai dizer? O professor deve se preocupar se o que ele está falando, o menino está aprendendo, ou a menina está aprendendo. Por quê? Eu já tive essa experiência. Uma aluna, eu queria que ela se esforçasse em leitura, porque eu tinha visto que ela sabia escrever. A partir de um filme que nós fomos assistir, um dia ela disse: olhe, me deixe em paz, porque eu não entendo o que a senhora fala. Entende agora? Então, esse diálogo professor-aluno é muito importante e muito sério. E aí, como hoje nós estamos fazendo esse diálogo, estamos pretendendo fazer esse diálogo, não é? Com o conhecimento produzido historicamente e com as competências socioemocionais, que eu vou listar agora, que são os sentimentos, né? Então, se o menino, no momento de aprender, ele está aborrecido com o colega, ele está aborrecido com a sua família, chegou falando,
do pai, da mãe, de uma tia, de um irmão. Então, esse envolvimento, ele terá que ser trabalhado, não é? Ou seja, o professor pode dar alguns exemplos, pode dar até alguma paradinha, porque essas competências socioemocionais envolvem sentimentos, responsabilidade, delegar e receber. Aí eu vou explicar. Quando ele, já falei dos sentimentos, mas delegar e receber. Tem que ser feito, esse conhecimento tem que estar dentro de um contexto de histórias. O professor vai contar uma história onde vai trabalhar o mundo físico, ou o mundo social, ou o mundo cultural, ou o mundo digital. Neste momento, ele, para fazer esse diálogo, ele vai ter que situar esse menino ou essa menina dentro de, por exemplo, uma história onde ele vai se ver responsável, não é? Ele vai se ver responsável e a professora vai perguntar: e essa questão que eu acabei de trabalhar aqui, o que é que o aluno, qual é a responsabilidade que o aluno vai ter? Ou vamos delegar ou receber, não é? Delegar e receber ações, conversas que o aluno vai ter que saber como ele vai delegar, não é? Fazer. O que é delegar? Ele vai passar até na casa dele, ele vai passar esse conhecimento na casa dele. Se for o mundo físico colocado nesta competência, então o que é que acontece? A base está trabalhando a questão da valorização da natureza, do respeito às plantas, os animais, não é? Até São Francisco de Assis falava que a gente tem que ter responsabilidade com as plantas e os animais, não é? Colocar uma água para um gato, para um cachorro, olhar para a natureza e ver tanta coisa linda, tanto verde, não é? Que nós tivemos o privilégio de receber. Então, eu estou mostrando primeiro o mundo físico. Agora, eu vou me deter no mundo social. Então, o que é que a gente vê no mundo social? A questão do bullying, né? Então, abala isso, o sentimento do aluno, ele fica mais tímido, mais acuado. E aí vocês vejam, se vocês estão passando um conteúdo onde vocês vão valorizar e utilizar esse conhecimento, não é? E se o menino está envolvido com problemas, não é? Nós sabemos quanto problema tem a sociedade. Não é só o bullying, não é só a questão da moradia, não é? Não é só a questão da falta até de um alimento, mas é também a droga que está campeando as nossas escolas. Então, o professor vai ter a responsabilidade de entender, fazer eles entenderem e explicarem aquela aprendizagem que eles estão tendo. Além disso, colaborar para que a gente forme um cidadão que queira, né, ou que pratique no futuro o quê? Uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Vamos pegar inclusiva, né? Dentro da sociedade, nós temos pessoas brancas, pretas, até a gente diz com os chineses, que são amarelos, mas todo tipo, não é? Índios, quilombolas, todo tipo. O menino vai, por exemplo, para uma aldeia indígena, ou ele vai visitar o Amazonas, ou ele vê perto da sua comunidade pessoas indígenas. Então, já a outra classe social só vai ver mais pessoas brancas. Aí, quando se depara com a pessoa negra, ele vai fazer o quê?
vai fazer o bullying, ou vai, se ele já tem uma orientação na sua casa, na sua escola, ele vai respeitar. A gente vê pelas novelas, não é, as pessoas mais novas respeitando aqueles escravos dentro de casa, servindo alimentação e tudo. E vê os mais velhos espancando, fazendo com que eles trabalhem sem ganhar um tostão. Então, a sociedade justa é essa. Se você trabalhou, você precisa receber o seu dinheiro. Se é uma sociedade democrática, você precisa respeitar a opinião do seu colega, do professor, do diretor, do coordenador, do seu pai, da sua mãe, ou da sua avó, ou do seu irmão, se ele estiver, obviamente, certo, ou não estiver fazendo bullying com você. Então, vocês estão vendo como é difícil esse momento da base de a gente trabalhar lá e cá, com uma disciplina, conhecimento de uma disciplina, não é? Por exemplo, voltando para o mundo físico, nós precisamos não só aprender o solo, né, a vegetação, mas saber o que é que essa vegetação traz para o dia a dia da nossa saúde, do nosso alimento, como a gente deve se alimentar. Aí já aí vai ser o professor de ciências ou de biologia que vai trabalhar dessa forma. Mas eu me lembrei de uma coisa que foi um pouco usada na minha época, mapas. Aí eu me lembrei do Mapa Mundi, não é? Eu viajei, estudei fora do país. Se eu tivesse estudado o Mapa Mundi, eu ia ter muita facilidade de conhecer coisas que eu deixei de conhecer porque eu não sabia do Mapa Mundi, entenderam? Então, esse Mapa Mundi seria para as classes mais adiantadas. Mas aí, educação infantil e a educação, o ensino fundamental, a gente vai trabalhar o espaço que envolve a criança. Por exemplo, a educação infantil é que ele vai trabalhar primeiro o seu corpo, e depois eu e os outros. Então, dentro do mundo físico, a professora pode explorar a sala de aula. Entenderam? Eu estou mostrando o menor para o maior. Então, é muito interessante esse tipo de trabalho, mas o aluno vai entender e explicar. Ele não vai só aprender, né, na decoreba, como muitas escolas ainda fazem. Ele vai ter que entender, ele vai aprender o que é o mundo físico, o que é o mundo social. Aí vamos passar para o mundo cultural. Cada local tem a sua cultura. O que seria isso? A sua forma de se alimentar, a forma de dançar, a forma de se distraírem, olhando para os índios. Onde é que eles se distraem? Dentro da água. Eles adoram brincar com a água, não é? Com os animais, com a agricultura. Então, aqui, por exemplo, nós estamos na cidade do Recife. Então, nós temos uma riqueza de cultura. Qual seria a cultura? O maracatu, bumba meu boi, o frevo. Então, vocês têm que saber e explicar. Vamos dizer que vocês saíram do Recife e foram para João Pessoa. Aí vão perguntar, qual é a cultura da sua cidade? Aí você vai dizer, o passo, o frevo é muito forte. Nossa cidade é muito colorida. Nós temos maracatu, bumba meu boi. O carnaval é uma animação só, não é? Então, ele vai aprender e explicar. E aí, dentro de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, vamos dizer que os meninos kkkk riram, fazendo bullying. Aí você diz, não, toda cidade tem a sua cultura. Qual é a sua aqui em João Pessoa? Qual é a sua aqui no Maranhão? Qual é a sua aqui em São Paulo? Aí vocês vão trocar
e não vão se aborrecer, porque vocês aprenderam que tem que respeitar, não é? Esse respeito é fundamental, tanto de você para ele como dele para você. Aí você vai poder explicar mais ou chamar um adulto para que explique aquela pessoa. Eu vi também no teatro, não é? E na arte, a base coloca diários e a questão da arte. Os diários vocês podem fazer tanto na sala de aula como atividade passada pelo professor ou a professora, onde você vai dizer que aquele conhecimento que você aprendeu do mundo físico, do mundo social, do mundo cultural e do mundo digital, qual foi a reação sua, o que você já sabia desses mundos. Se for educação infantil, ele conhece a realidade que se chama currículo oculto, a realidade da sala de aula, a realidade da família, a realidade de um sítio, de uma casa de praia, onde quer que ele conviva com sua família. Aí ele vai trazer algumas questões interessantes, não é? Por exemplo, no carnaval, a laúça quer dinheiro, se não der pirangueiro, é uma atividade feita por crianças pequenas que animam as ruas, que pedem dinheiro, não é? Então, isso é bastante rico para que vocês coloquem na conversa com esses alunos. Então, nós também buscamos a arte através da base, sugerência da base. Vocês vão pedir para eles desenharem o alaúça, vocês vão pedir para eles desenharem o mundo físico, que são as árvores, né, os capins, tudo que corresponde à situação da realidade daquele aluno, né? Quando eu digo capim, eu quis dizer grama, mas capim também no interior, não é isso? Então, veja quanta coisa boa. Também podemos fazer a arte através de teatro, através de histórias contadas, onde eles vão completar essas histórias. E assim a gente vai ver que é possível fazer, não é? É muito mais até, agora vendo direitinho, é até mais gostoso trabalhar dentro dessa ótica do que daquela ótica, não é? Que é decoreba, como eu já disse. Então, agora a gente vai passar para o mundo digital. Então, é outra competência, além da física, social, cultural, tem a digital. Então, esses meninos vão poder até falar com a gente sobre o mundo digital. Então, a gente sabe que o mundo digital vem através de quê? Do celular, de tablets, de computador, de internet, de muita coisa, muito mais adiantada do que eu estou falando. Mas como eu estou me referindo à educação infantil e o ensino fundamental, eu estou querendo mostrar que esses meninos, às vezes de 3 anos, passam o dedinho e já diz uma informação para nós, não é? Então, a gente vai primeiro mostrar alguns objetos, né, digitais e depois pedir a eles que eles se envolvam, que eles desenhem, ou que eles falem, ou que a gente crie uma peça de teatro, não é? Ou que traga uma música, e vai explorar aquelas questões sentimentais, de responsabilidade, de falar e receber, como eu disse aqui, de delegar e receber, celebrar a diversidade. É muito lindo isso, né? O que seria celebrar a diversidade? É a gente, por exemplo, levá-los para alguns lugares de culturas, como, por exemplo, o Recife Antigo. Aí lá tem vários tipos de pessoas, mas na nossa escola também tem. Então, criar uma atividade
que estejam presentes alunos, colegas de várias etnias ou de várias cores, não é? Para que a gente possa celebrar isso numa grande roda de conversa, não é? Num grande momento de culminância, mostrando o valor que tem cada pessoa. Não é a cor que vai determinar essa, essa celebração. Somos nós todos. E então nós estamos falando também de tolerância e estamos falando também de educação integral. Que seria isso? Trabalhar trabalhar a pessoa como um todo, o estudante como um todo, como uma pessoa, como um estudante, como um filho de uma família e no mundo onde tem várias pessoas. Então, nesses momentos que eu estou falando, culturais, ou de sala de aula, os sociais, seja no aniversário que for, a gente pode celebrar, respeitar, ter uma tolerância com as pessoas idosas que a gente vê, infelizmente, que ainda não chegamos lá. Até outro dia e vamos continuar dialogando com conhecimentos, competências gerais da aprendizagem com competências socioemocionais. Um abraço.